um exemplo claro aqui para vocês. Esse é um teste chamado Apley Scratch Test. Então aqui, por exemplo, quando esse aluno começou, ele queria perder um pouco de peso, estava ali sedentário. Perguntei se ele tinha algum problema, alguma lesão, disse que não. E eu apliquei o teste. Olhem a assimetria que tem do lado direito para o lado esquerdo. Então essa é uma típica condição que, se eu não sei disso e eu aplico carga nesse aluno logo de cara, a chance que eu tenho de machucar esse aluno e de criar uma lesão na articulação glenomeral é muito maior. É muito maior. Então eu preciso saber que isso existe nesse aluno. Aqui tem um outro caso, por exemplo, um aluno que estava bem, queria começar a treinar, mas esse é um teste chamado Spine Angle. Então na imagem à direita vocês têm o que seria o ideal, né? O que seria o ideal para um atleta, digamos assim. Ele não é um atleta, é um aluno que fazia uns treininhos de corrida, mas agora está buscando um pouco mais de rendimento em termos de saúde, músculo-esquelética e tudo mais. E olha o encurtamento de isquios surais. Então você pensa, como é que esse aluno vai agachar com qualidade com esse encurtamento? Né? Então se eu coloco carga aqui, sobrecarga em cima de um encurtamento desse, em cima de um desequilíbrio músculo-esquelético grande, a chance de machucar esse aluno é enorme. Né? Então, o que a gente precisa, antes de mais nada? Olhar para os padrões de estabilidade e mobilidade que eu já falei aqui para vocês. Na semana passada, eu até trouxe a aula sobre liberação miofascial. E na aula de liberação miofascial eu falei da importância de a gente entender a conexão de toda a linha miofascial. Vocês lembram? Entender o caminho da linha, para que eu possa identificar possíveis aderências miofasciais e trabalhar na causa do problema. Quando a gente fala no padrão predominante de estabilidade e mobilidade, é a mesma coisa. Eu preciso identificar em cada articulação que tem uma predominância. Vamos voltar lá para vocês verem. Então, o pé tem uma predominância de estabilidade, o tornozelo tem uma predominância de mobilidade, o joelho de estabilidade, o quadril de mobilidade. Esse padrão alternado por segmento de predominância de estabilidade e mobilidade precisa ser avaliado. Porque muitas vezes esse aluno pode estar com uma sobrecarga aumentada na lombar ou no joelho, por exemplo, mas a causa do problema está no quadril. E essa causa no quadril, quando eu falo causa no quadril, ela também é muito ampla. Porque o quadril é uma articulação multiaxial. Então eu tenho que avaliar a mobilidade em todos os aspectos. Na parte frontal do quadril, na parte posterior, na parte interna, na parte externa. Onde que tem falta de movimento. Se existe falta de estabilidade. E entender que isso interfere no joelho e na lombar. E aí que entra a visão avançada de treinamento, né? Que eu falo para vocês, desse aprofundamento, é a visão de águia. A visão de águia, ela consegue olhar para o desequilíbrio musculoesquelético, consegue olhar que tem algo errado ali no quadril, e esse algo errado que está ali no quadril pode sobrecarregar o meu joelho e minha lombar. Não fico olhando especificamente para a lombar. Isso vai além. Então essa é a minha missão aqui, a nossa missão, né, Thiago? De mostrar que o profissional de educação física é o profissional do futuro. Porque quando esse aluno já está quebrado e vai no médico, que ele está lá com uma protusão discal lombar e está com dor lombar, o médico vai pedir uma ressonância na lombar, vai ver o que esse cara tem na lombar e às vezes até tem uma lesão na lombar. Mas o profissional de educação física tem o potencial de encontrar a causa do problema. Porque ao encontrar as disfunções musculoesqueléticas, a gente sabe o que está causando todo o desequilíbrio no sistema. Que na maior parte das vezes não está no próprio lugar da dor. Tá bom? Então não se esqueçam disso, guardem bem isso, está na apostila para vocês não esquecerem, tá, pessoal? Então, no próximo slide, eu trouxe para vocês a sequência dos exercícios corretivos, né? Então coloquei ali, ó, número 1, liberação miofascial, número 2, treino de mobilidade e flexibilidade, no 3, entro com a estabilidade, e no 4, entro com treinamento de força.
O que é isso que eu coloquei na apostila? É um mapinha para vocês não esquecerem. Porque primeiro a gente identifica, né? O primeiro passo é a identificação dos desequilíbrios. Então eu dei o exemplo do quadril. Vamos voltar para o quadril. Eu encontro que esse quadril está faltando mobilidade em extensão. O aluno não tem uma extensão adequada do quadril. Então ele está limitado em extensão e isso pode sobrecarregar tanto o joelho, quanto a lombar, quanto o próprio quadril. Identifiquei que falta extensão, que tem um encurtamento, por exemplo, de psoas. Qual que é o meu primeiro passo para poder corrigir tudo isso, para poder entrar com um movimento mais harmônico, mais funcional, prevenir as lesões e ganhar performance? O primeiro passo é a abertura dos caminhos através da liberação miofacial. Então, eu ganho espaço com a liberação miofacial. Depois disso, eu entro com os exercícios de mobilidade e flexibilidade para ganhar amplitude de movimento. Depois, eu entro com a estabilidade, né? Lembra dos estabilizadores? Eu já falei para vocês da diferença da característica de músculos estabilizadores, músculos tônicos e músculos fásicos, músculos que estabilizam e músculos que fazem movimento. Preciso treinar primeiro esses músculos tônicos, que é o que vão dar estabilidade para a articulação. Depois disso, com o meu alicerce montado, eu tenho condição de ir para o treino de força. Se não, pessoal, é pedir para machucar o aluno. Então esse é o primeiro passo que vocês têm que entender. Antes da gente falar esse exercício aqui, puxo no peito, puxo nas costas, faço um afundo assim, um afundo assado, e aí eu entender. O primeiro passo é eu entender que se o meu aluno, por exemplo, tem uma limitação em rotação externa, vou dar um exemplo aqui para vocês, o aluno não consegue fazer a rotação externa, ele fica limitado aqui, na hora que eu colocar um peso aqui para ele levantar, a chance de machucar esse ombro é muito maior, porque a amplitude de movimento da glenohumeral está limitada. E não se pode colocar carga numa articulação que está com uma limitação no movimento. Então, primeira coisa, eu preciso que vocês assimilem isso, que esse é o ponto-chave, é o ponto principal. Coloca aqui para mim nos comentários se faz sentido, para a gente poder dar o próximo passo. É, Ítalo, cabeça fervendo. Assim que é bom. Maravilha, Douglas. Rosinha. Pô, Rosinha, vamos cuidar desse quadril aí, hein? Obrigado, Ítalo. Maravilha, pessoal. Obrigado aí pela interação. Like no vídeo. Quem tá gostando... Thiago tá pedindo aqui, ó. Não esqueça de dar um like aí para ajudar a gente, hein, pessoal? Assim esse conteúdo pode chegar a mais pessoas, tá bom? E, se possível, a gentileza de compartilhar com seus colegas de profissão. Aperta a setinha e compartilha, que mesmo que a pessoa não esteja ao vivo agora, ela consegue assistir depois, tá bom? Isso ajuda a gente a chegar com essa informação em mais pessoas. É isso aí, Juliana. Obrigado. Rosana também. Então, vamos ver agora os próximos passos, né? Vamos começar a falar da coluna lombar especificamente. Então, há 3 semanas atrás, eu dei uma aula aqui para vocês só sobre coluna lombar. Então, nessa aula sobre coluna lombar, eu falei muito do padrão predominante da lombar, que é um padrão de estabilidade. A gente falou da importância de avaliar quadril e avaliar a torácica, e da importância de treinar os estabilizadores da lombar. Então hoje eu resolvi trazer algo mais específico da musculação, a realidade da musculação, para que vocês possam compreender o que mais acontece na musculação que pode machucar. E uma das coisas que mais machuca a coluna lombar é a flexão da lombar com carga nas mãos. Então, quando a pessoa pega um peso, por exemplo, um stiff, que é um exercício para posterior e para glúteo, e se o professor não toma o cuidado necessário do aluno manter essa coluna na neutra e entrar em flexão lombar,
como ele tem uma carga na mão, é uma posição que aumenta muito o risco de lesão, tanto para os ligamentos da coluna quanto para os discos intervertebrais. Então eu trouxe para poder explicar um pouquinho melhor para vocês um videozinho que tem uma visualização ótima, dá para entender direitinho essa relação de como que a coluna em flexão entra em sobrecarga, uma tração, uma força de tração anterior, que é uma listese que a gente chama, como isso acontece. Então deem uma olhadinha nesse vídeo que eu trouxe para vocês, que vocês vão entender bem essa sobrecarga da coluna lombar na musculação. Vamos ver. Então vamos falar um pouquinho da relação da coluna e como que a gente retira esses pesos do chão. Então a gente já vai ter ajuda ali do nosso amigo Gasparzinho, lembram do Gasparzinho? E ele está mostrando para a gente aí que sempre que a gente vai pegar um peso do chão, é muito importante manter a coluna em sua neutralidade, sem que a coluna entre em flexão. Porque essa coluna em flexão vai ter sempre uma sobrecarga aumentada para os discos intervertebrais, para os ligamentos também. Então, qual que é o jeito mais adequado? A gente tem algumas variações, mantendo a coluna reta, por exemplo, com o apoio do antebraço. Quando a gente está fazendo um agachamento, por exemplo, manter a coluna sempre reta com o peso mais próximo possível do centro do corpo, ou uma caixa pesada, mas sempre mantendo a neutralidade da coluna. Essa é uma variação, por exemplo, a gente faz um lunge, pode dar um apoio do braço na coxa, mas a coluna continua em sua neutralidade, ela continua reta. Então, sempre ao pegar um peso, né, de pesado a médio, a gente mantém sempre a coluna reta. Agora, quando a gente está pensando num objeto leve, por exemplo, seja uma bolinha, ou abaixar até para pegar o jornal, né, qual que é o problema de arredondar a coluna? Não tem problema nenhum, porque esse é um movimento que ele deve ser funcional, né? Em muitas situações da vida, a gente pode abaixar, como, por exemplo, abaixar para colocar o tênis, né, pegar uma bolinha do chão, isso não tem problema, tá? Porque a gente precisa ter essa flexão da coluna, é a nossa linha superficial posterior, mas no caso da pessoa ter alguma condição já patológica, uma hérnia de disco, uma listese, aí mesmo com objetos leves, a gente opta por essa variação de manter a coluna sempre neutra, como se tivesse um bastão ali nas costas, mantendo a coluna retinha. Isso é sempre muito mais seguro. Então, para cargas médias e pesadas, sempre a coluna reta com suas variações. E para pesos leves, a gente pode arredondar as costas, não há problema. Mas no caso de uma disfunção, de uma patologia, a gente mantém a coluna reta. Tá bom? Então, ó, o Gasparzinho ensinou direitinho lá o nosso amigo. Agora, pessoal, não existe um jeito, né, certo de levantar. Nós temos várias estratégias e a gente lembra que sempre depende para que aluno que é, em que situação, né, para quê, com que objetivo. É isso que a gente tem que levar sempre em consideração. Tá bom? Então, agora nós vamos falar um pouquinho da estratégia na academia, onde a gente foi, ensinou o nosso aluno, ensinou um pedagógico para que ele fizesse tudo direitinho, mas na hora que ele vai ou colocar uma anilha ou retirar do aparelho, ele acaba com uma carga relativamente pesada nas mãos, fazendo aquilo que a gente acabou de falar, entrando numa zona de risco. E ele está ali relaxado, ele não está pensando naquele momento, porque ele está de um exercício para o outro, acaba ficando distraído. Mas a gente sabe que essa coluna flexionada com uma alta carga nas mãos vai ter uma sobrecarga grande para toda a estrutura ali ligamentar e para os discos intervertebrais da coluna.
Quando a gente deixa essa coluna reta e usa os paravertebrais, a gente tem uma contenção. Igual os isquiosurais fazem no ligamento cruzado anterior, que seguram a tíbia, aqui é a mesma coisa, os paravertebrais acionados vão segurar as vértebras, para que não ocorra esse deslizamento. Porque quando eu não tenho a musculatura acionada e flexiono a coluna, isso vai forçar os ligamentos, vai provocar essa força de translação anterior das vértebras. Então, estão vendo ali o Gasparzinho explicando? A musculatura funciona como um contensor. Ela segura as vértebras para que não haja essa translação anterior das vértebras, essa força de translação. Porque essa coluna flexionada vai agredir o disco intervertebral. Então, pode ameaçar uma protusão discal, principalmente se for combinada com a rotação, porque a rotação diminui ainda mais o espaço intervertebral. Então, lembrem de sempre auxiliar os seus alunos também no momento de colocar e tirar um peso da barra. Sempre. Em várias situações, porque às vezes é aí que a lesão acaba acontecendo. Tá bom? E aí, pessoal, gostaram do Gasparzinho ali ajudando, mostrando essas dicas de como, né, a coluna em flexão com uma carga aumentada aumenta o risco, principalmente se for a flexão junto com a rotação, porque aí comprime realmente o disco intervertebral. E a compressão desse disco intervertebral pode fazer com que o núcleo do disco, que é gelatinoso, extravase o disco. E o extravasamento do disco é a famosa hérnia de disco. Então esse é um cuidado tremendo que a gente tem que tomar. Tem uma outra situação dentro da academia que é muito perigosa, que vira e mexe os nossos alunos fazem e a gente precisa orientá-los para que eles não façam, tá bom? A saúde da lombar deles depende disso. E aqui eu trouxe o Gasparzinho mais uma vez para mostrar para a gente. Vamos ver. Então aqui nós temos mais uma situação muito comum, que é o desenvolvimento com halteres. O aluno pega um peso relativamente pesado e depois coloca esse peso no chão, fazendo essa flexão na coluna. E a gente sabe que essa flexão na coluna com essa alta carga nas mãos, ela tem uma sobrecarga muito grande para os discos intervertebrais. Então, opte sempre em, com a coluna reta, levar esse peso para um suporte e não largar os pesos no chão. Outra ótima estratégia que vocês podem dar para o aluno de vocês, ok? Então é isso, pessoal, muito comum, né? Seja para fazer um fly, seja para fazer um desenvolvimento, ou mesmo um bíceps sentado, é muito comum o aluno termina com aquela carga pesada e faz essa flexão do tronco à frente. Então, ele está correndo muito risco ali, tá bom? Então, vale a pena sempre orientá-los. Coloca de volta no suporte, muito melhor e a coluna fica muito mais protegida, tá bom? Então, são algumas dicas importantes para que seu aluno não se machuque na musculação, manter sempre essa coluna neutra. A gente tem que lembrar que alguns desequilíbrios musculoesqueléticos fazem com que manter a coluna neutra fique muito mais difícil. Um exemplo que eu trouxe foi aquele aluno fazendo o Spine Angle Test, né? Vamos voltar lá para vocês verem. Então, esse aluno aqui, por exemplo, com esse encurtamento de isquiosurais, a chance dele manter essa coluna neutra é muito mais difícil. Porque você imagina, esses isquiosurais estão o tempo todo puxando essa pelve em posteriorização. Então fica muito difícil manter a neutralidade da coluna. Então às vezes não adianta você falar para o seu aluno, não, mantém a coluna neutra, ele vai agachar, ele fica encolhendo os glúteos e fica arredondando a lombar. Com esse encurtamento é a única coisa que ele pode fazer. Enquanto não resolver a causa dessa posteriorização pélvica, ele não vai conseguir manter uma neutra na lombar.
A pelve vai sempre posteriorizar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora na articulação do ombro, essa articulação que vocês já sabem que eu sou fascinado, já contei aqui para vocês que eu sou apaixonado pela flexão, pela articulação do ombro. Mas antes disso, quero saber se o Thiago tem alguma coisa para falar. Peguei ele de surpresa, ele não estava esperando essa. Boa noite, pessoal. Então, é isso. Tá tudo certo. Mandei a apostila novamente, que o link ficou faltando um pedacinho do link. Agora dá para vocês pegarem a apostila. Quem ainda não pegou, tá aí nos comentários. É isso aí. Essa visão avançada é muito, muito importante. Entender quais são as limitações primeiro, para depois colocar sobrecarga, para depois pensar em ganhos de hipertrofia e performance. Porque quando a gente pula essa etapa, aí a gente inverte o papel que nós estamos lá para fazer, que é gerar saúde, qualidade de vida, melhorar a condição física do aluno. Só que daí o aluno não tem flexibilidade dos isquiosurais, não tem consciência. Vai fazer, por exemplo, um stiff, o Paulo vai falar desse exercício daqui a pouco. Como que ele vai manter uma boa postura da coluna para fazer o stiff se ele não tem a flexibilidade que permite o movimento? Tem algumas estratégias, tem, reduzir a amplitude, mas precisamos estar atento com essa visão avançada para entender exatamente até onde dá, até onde não dá e o que precisa ser feito antes para depois sim entrar com sobrecarga. Respeitar essa ordem para que tudo fique mais harmônico e dentro do que é saudável, e não nós sermos os responsáveis, às vezes, por tendenciar uma lesão, uma dor e assim por diante, que é muito comum também. Tá bom? Vamos seguir, que tem muito conteúdo. Vamos lá, então na articulação do ombro, o que a gente precisa falar? Primeira coisa, já teve uma aula sobre ombro também, que eu entrei um pouco mais em detalhes sobre a articulação. Mas eu trouxe para vocês hoje uma explicação da harmonia da cintura escapular, da importância das 4 articulações, relembrando as 4. Lembram das 4? Glenohumeral, que é o ombro propriamente dito, que é a junção do húmero com a cavidade glenoide da escápula, a principal, então é a glenohumeral, mas a gente tem a articulação escapulotorácica, que é a escápula conectada com o gradil costal, a famosa falsa articulação, que não tem eixo. A gente tem a escápula se conectando com a clavícula através da acrômio clavicular, e a gente tem a clavícula se conectando com o externo, através da externoclavicular. A gente precisa de uma harmonia nessas 4 articulações para que o movimento flua, para que a gente previna as lesões e para que esse aluno tenha performance, né? Então trouxe um vídeo que vai explicar essa harmonia e que mostra direitinho para que vocês possam entender como funciona a cintura escapular. Vamos dar uma olhada. Vamos entender um pouquinho então essa relação das 4 articulações da cintura escapular. Quando tem então essa abdução do ombro, percebam como esse movimento ocorre na glenohumeral, principalmente até os 120 graus iniciais, que é o que ele está mostrando agora. Mas depois dos 120 graus iniciais, quando o húmero encosta no acrômio, a gente tem também um segundo movimento, que é o movimento na articulação escapulotorácica. Como que é esse movimento? É isso que vocês estão vendo agora, ó, a escápula deslizando superiormente e fazendo essa rotação para fora. Estão vendo? Esse é o movimento que acontece ali na articulação acromioclavicular. E essa acromioclavicular também tem relação ali com a externoclavicular, né? Com a clavícula fazendo essa rotação posterior. Olha como tudo isso acontece junto, e essa é uma ótima imagem para que vocês possam enxergar essa harmonia de movimento. Por isso que quando a gente fala em ombro, a gente tem que pensar em todo esse equilíbrio da cintura escapular.
E aí tem por escrito, ó, tá em inglês, mas tem por escrito todos os ângulos e qual é essa proporção desse ritmo escápulo-humeral. Então, essa imagem aqui mostra para a gente todos os músculos que estão participando dessa ação. Então, a gente tem ali o deltoide e o supraespinhoso fazendo a abdução da glenohumeral propriamente dita, mas tem todos esses auxiliares, ó, o trapézio superior, o trapézio inferior, o serrátil anterior, todos eles trabalham nesse movimento de flexão do ombro, de abdução do ombro, ok? Deu para entender, pessoal, a importância dessa harmonia, né, de toda a cintura escapular. E vocês viram ali no final essa imagem mostrando quais são os músculos que participam de tudo isso, né? Todos esses sinergistas trabalhando ali em união, em equilíbrio, para que esse movimento possa acontecer. Mais uma vez a gente volta para o início da nossa aula aqui, na identificação desses desequilíbrios musculoesqueléticos. Então, alguns exemplos. Se eu tenho um grande dorsal encurtado, o grande dorsal encurtado ele vai limitar a flexão do ombro. Esse ombro fica limitado em sua flexão. Então, não adianta eu pensar num exercício de força se eu não identifiquei esse grande dorsal encurtado. Mas hoje não dá tempo, mas na semana Visão Avançada de Treinamento eu vou ensinar para vocês como identificar um grande dorsal encurtado. Então não percam, semana Visão Avançada de Treinamento, semana que vem vou mostrar um teste junto com a professora Paulinha, professora da nossa equipe. Nós vamos mostrar para vocês como identificar de uma forma simples e fácil se seu aluno tem um encurtamento de grande dorsal. E se ele tiver, você já consegue entrar no mesmo momento com uma estratégia para resolver esse desequilíbrio musculoesquelético. Lembrando que o grande dorsal afeta a saúde do ombro, porque ele limita a flexão do ombro, mas afeta a lombar também, porque a origem do grande dorsal é lá na fáscia tóraco-lombar. Tá bom? E aí eu preciso olhar para toda essa dinâmica que vocês viram, né? O peitoral menor, que faz parte ali também da cintura escapular, se ele estiver encurtado, ele muda o plano da escápula. Toda uma série de detalhes que precisam ser olhados para que haja harmonia e para que haja performance. Então, quando a gente fala em articulação do ombro, quando há normalmente um desequilíbrio ali, as articulações não estão trabalhando bem, seja por um encurtamento, seja por uma lesão prévia, a patologia mais comum, e você como professor, se você ainda não recebeu, provavelmente vai receber um aluno que já tenha tido essa síndrome, é a famosa síndrome do impacto. O que é a síndrome do impacto? É justamente um impacto que ocorre entre a cabeça do húmero e o acrômio da escápula. É uma impactação subacromial, abaixo do acrômio. Tá bom? Então, para vocês entenderem melhor a síndrome do impacto e o que aumenta essa síndrome, o que faz com que esse impacto seja mais acentuado e o que diminui, eu também trouxe 2 vídeos que explicam direitinho com a nossa caveirinha lá, porque eu estou vendo, vocês me deram um feedback de que isso ajuda muito, então trouxe mais informações com a caveirinha para que vocês possam visualizar e através dessa visualização vocês vão armazenando muito melhor. Então deem uma olhada na caveirinha mostrando como que ocorre a síndrome do impacto, tá bom? Quando a gente fala então da saúde do ombro, uma das síndromes mais comuns é a síndrome do impacto. Qual que é esse impacto? É o impacto no espaço subacromial entre a cabeça do húmero e o acrômio da escápula. Então, nesse espaço subacromial, a gente tem o tendão do supraespinhoso e a bursa. E a dor, normalmente, ocorre entre os 60 e 120 graus. É onde, normalmente, o aluno relata a dor. Então, quando a gente faz um pouquinho de rotação externa na glenohumeral, vocês vão perceber que é criado um espaço, e esse vídeo consegue explicar direitinho para vocês.
Porque o músculo supraespinhoso ele tem a inserção dele no tubérculo maior do húmero. E essa rotação externa evita que esse tendão fique atritando contra o acrômio. Então, ao fazer a abdução, com uma leve rotação externa, esse tubérculo maior vai um pouquinho para trás e a gente tem um pouco mais de espaço para a bursa e também para o tendão do supraespinhoso. Então, como vocês podem ver aqui nessas duas imagens, a elevação lateral acima, com uma leve rotação, como vocês estão vendo, ela é um pouco menos lesiva, digamos assim. Ela favorece o movimento e deixa um pouco mais de espaço subacromial do que a elevação lateral feita abaixo, na neutralidade, onde eu não tenho essa leve rotação externa. Então, essa também é uma estratégia que vocês podem utilizar para diminuir essa compressão entre o húmero e o acrômio. Aqui a gente consegue ver ainda com mais clareza como essa rotação interna da glenomeral diminui esse espaço subacromial. Então aqui fica bem nítido como a rotação externa abre o espaço e a rotação interna do ombro faz com que esse tubérculo maior do húmero diminua o espaço subacromial, aumentando essa impactação sobre a bursa e sobre o tendão do supraespinhal. Tá bom? É isso aí, pessoal. Caveirinha dá para explicar bem, né? Porque a gente vê direitinho. Vocês viram ali como o tubérculo maior do húmero, na rotação interna, é como se ele deixasse o supraespinhoso preso. Então ele fica com aquele atrito contra o acrômio e isso gera a inflamação do supraespinhoso. Então uma das estratégias para que a gente diminua o impacto subacromial é essa leve rotação externa. O tubérculo maior do húmero vai um pouquinho mais para trás, sobra mais espaço para a bursa e sobra mais espaço para o supraespinhoso. Agora conta para mim aqui, quem estava na aula de ombro, que eu sei que tem gente aqui que estava na aula de ombro. Chegou a hora das questões, que eu sempre faço umas perguntas para vocês, quero ver quem responde para mim primeiro nos comentários. Então fique esperto aí já no comentário. Conta para mim que musculatura que, se estiver bem trabalhada, pode evitar a impactação subacromial. Que músculos que a gente precisa trabalhar para que esse impacto subacromial seja evitado? Vamos lá, estou esperando. Pô, não acredito que ninguém estava nessa aula de ombro, hein? Olha lá, pessoal. Olha lá, o Fabião mandou bem, Fábio de Oliveira. É isso aí. E o Eduardo colocou o supraespinhoso. Na verdade, os principais são... O Fábio pôs ali peitoral, mas o Fábio de Oliveira pôs manguito, e é o manguito, Fábio. É isso mesmo, parabéns. Por que é o manguito? É importante a gente entender. Porque o manguito, que a gente chama de o manguito, mas são um conjunto de 4 músculos, é um conjunto de 4 músculos. O supraespinhoso está em cima, mas os outros 3 eles ficam ao redor da cabeça humeral com um vetor diagonal inferior. Então, quando eu aciono o subescapular junto com o infraespinhoso e redondo menor, eu consigo manter essa cabeça humeral mais baixa. Eu evito essa impactação. Então, o treinamento do manguito rotador é importante justamente por isso também, porque ele centraliza a cabeça humeral na fossa glenoide. Essa é a função do manguito, estabilizar a cabeça humeral na fossa glenoide. Então, não esqueçam dessa função do manguito. E, além disso, trouxe hoje para vocês essa dica dessa leve rotação externa, que
pode ser aplicado na elevação lateral, como vocês viram, na elevação frontal, mas também em outras situações. Vamos ver mais uma situação onde ela é muito bem aplicada. Acompanhe aqui comigo. Aqui a gente consegue ver ainda com mais clareza como essa rotação interna da glenomeral diminui esse espaço subacromial. Então aqui fica bem nítido como a rotação externa abre o espaço e a rotação interna do ombro faz com que esse tubérculo maior do húmero diminua o espaço subacromial, aumentando essa impactação sobre a bursa e sobre o tendão do supraespinhal. Tá bom? Pessoal, soltei o vídeo errado, né? Eu repeti o vídeo da elevação frontal. O que eu queria mostrar para vocês é esse agora. E aí presta atenção, o Marcos aqui acabou de me perguntar nos comentários, ó. É a flexão do ombro mais rotação interna diminui o impacto? Não, a rotação externa, tá bom? Dá uma olhadinha nesse vídeo que vai explicar melhor. Então, agora vendo essa puxada no peito, né, que é uma puxada que trabalha principalmente a musculatura do grande dorsal, nós vamos ver também como que acontece quando a cintura escapular entra por um todo no movimento, né? Eu tenho ali um movimento mais amplo e aqui também entra essa relação da rotação externa e rotação interna. Lembramos que o músculo supraespinhoso, ele tem a inserção dele no tubérculo maior do húmero. E esse tubérculo maior do húmero, quando a gente está em rotação interna do ombro, ele tem mais atrito contra o acrômio e o impacto subacromial é maior. Então, ao fazer essa leve rotação externa, como o Gasparzinho está ajudando ali a mostrar, essa sutil rotação externa da glenomeral favorece para que esse espaço subacromial seja maior e evite a famosa síndrome do impacto. Então, vocês veem que o Gasparzinho está dando exemplo ali, é como se vocês pedissem para o aluno quebrar a barra, né? Quebrar a barra, assim, ó, dobrar a barra para frente. E eu, particularmente, também prefiro esse grip, essa pegada de mãos que o Gasparzinho está usando ali, ó, que é com o polegar por fora da barra, porque isso favorece um pouquinho mais a rotação externa glenomeral. Então, vocês podem experimentar isso e perceber a diferença de fazer com o polegar para fora ou por dentro da barra. Outra coisa a se falar é a importância desse trapézio inferior bem acionado para manter essa estabilização escapular, para manter a congruência entre a escápula e as costelas, porque aí o movimento fica muito mais harmônico, né? E flui muito melhor. Maravilha! Deu para entender agora, pessoal? Vocês viram esse ganho, né, em rotação externa? Ele é sutil, mas é um pouquinho aqui de rotação externa. A gente já consegue jogar esse tubérculo um pouquinho mais posterior e abre o espaço subacromial. E isso não anula a importância do manguito, que já vai de encontro à pergunta do Erickson Gomes. O Erickson Gomes me pergunta qual a melhor opção para manguito, rotação externa ou rotação interna. Vocês lembram que eu já falei para vocês que manguito vem de manga, manga de camisa. Então é manguito porque é uma manga pequena de camisa, uma manga em miniatura. E a função do manguito é justamente essa. Dois tendões, dois músculos, né? Vêm de uma parte posterior, vem de uma parte externa, e o subescapular vem de uma parte interna. Então é essa junção interna com externa que forma essa manga
de camisa, né, essa manga ao redor da cabeça humeral, que deprime a cabeça humeral, que estabiliza no centro da glenoide. Então não adianta eu fazer só a externa ou só a interna, não tem uma mais importante. É esse equilíbrio entre externa e interna que promove essa depressão da cabeça humeral. Tá bom? Então, gente, ficou faltando o quê? Falamos sobre lombar, falamos sobre ombro. Temos que falar, vamos falar sobre joelho um pouquinho, Thiago? Ah, o pessoal gosta de um joelho, viu? Deixamos a cerejinha do bolo, né? Falar um pouquinho de joelho agora no final. A gente fez também uma aula só sobre o joelho, já há umas 2 semanas atrás, né? Isso, tá aí no nosso canal. E hoje, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe o que eu acredito que é um dos maiores desequilíbrios encontrados hoje, principalmente entre as mulheres, e eu explico isso na aula de joelho, o porquê, que é o valgo dinâmico, né? Quando a pessoa vai agachar ou fazer um afundo, o joelho cai para valgo. E quando o joelho cai para valgo, é muito importante a gente olhar para isso, pessoal, porque o comprometimento disso é muito grande. A gente não tem noção do quão comprometedor isso é e do potencial que nós temos como profissionais de educação física de corrigir isso, né? Porque médico nenhum consegue corrigir isso, não adianta, o médico já está lá no bisturi. Alguns fisioterapeutas trabalham também com função e com exercícios, né? Mas, normalmente, esse aluno vai para as mãos do fisioterapeuta quando ele já está com dor. Então, nós, como profissionais de educação física, podemos fazer com que ele não chegue lá. Porque se ele tem um valgo dinâmico e a gente identifica a causa desse valgo dinâmico, a gente pode entrar com uma estratégia de correção para esse valgo dinâmico antes da cartilagem desgastar, antes de ter um comprometimento ligamentar, antes de ter uma torção e um comprometimento do menisco. Então, a causa do valgo dinâmico são muitas, tem muitas causas, pode ser o valgo do pé, pode ser tensão no tensor da face lata e banda iliotibial, mas a mais comum é um desequilíbrio de forças entre adutor e rotadores externos do quadril e abdutores. Então, para que vocês possam entender isso direitinho, eu trouxe mais um videozinho aqui para vocês e depois eu já abro para perguntas, tá bom? Vamos dar uma olhada. O valgo dinâmico, que acontece no agachamento ou mesmo no afundo, ele pode ter diversas causas. Mas hoje eu vou falar especificamente desse desequilíbrio de forças que pode ocorrer na articulação do quadril. Quando a gente fala no valgo dinâmico, a gente tem a relação ali dos músculos adutores e a gente tem também os músculos que fazem a abdução do quadril e rotação externa. Então, esse valgo dinâmico está normalmente ligado a uma fraqueza nos músculos abdutores e rotadores externos e a um excesso de ativação da musculatura adutora, que traz esse joelho num valgo dinâmico, né? Uma hiperativação desse adutor. Então, como que a gente pode trabalhar nesse desequilíbrio de forças? O primeiro passo é fazer uma liberação miofacial para distensionar essa musculatura que está supertensionada. Então, o rolo é uma ótima opção, trabalhando ali em toda a região dos adutores para distensionar e ganhar espaço. Depois nós vamos para um alongamento estático, onde o objetivo é ganhar flexibilidade nesse adutor. O terceiro passo é ir para um fortalecimento isolado, que a gente fala. Então, aqui tem o exemplo da cadeira abdutora, né, que é um fortalecimento isolado. O quadril na abdutora está em flexão. Então, ele tem um fortalecimento, mas não tão eficiente como, por exemplo, numa estratégia de uma prancha lateral,
que eu gosto mais. Aqui tem o exemplo da ponte, que é mais focada para o glúteo máximo, mas eu gosto muito dessa estratégia do elástico entre os tornozelos, porque ela trabalha o glúteo médio numa situação mais funcional e numa posição onde o quadril não está tão flexionado. Então, esses 4 pontos são importantíssimos. E o 4º ponto é a integração. O que é a integração? Você, depois de ter ganho essa liberação miofacial, ter ganho o alongamento e ter ganho uma força isolada, você vê se o seu aluno é capaz de integrar tudo isso, de manter o alinhamento pélvico, de manter o joelho em sua neutralidade sem cair para valgo, enquanto executa um exercício de agachamento. Então, essas são as 4 fases da integração para o valgo dinâmico. É isso aí, pessoal. Maravilha. Deu para entender bem? Conta aí para mim se deu para acompanhar o raciocínio do passo a passo que eu sempre falo para vocês, né? Encontrou um desequilíbrio? Não adianta, por exemplo, o aluno está caindo para valgo. A causa principal ali é o desequilíbrio de força, o adutor puxando muito forte para dentro. Não adianta eu querer ficar brigando, querendo fazer uma força tremenda com esse glúteo médio para ficar brigando com o adutor. O caminho mais consciente e racional é distensiona o adutor primeiro. Ganha flexibilidade com esse adutor que está puxando esse joelho para valgo. E depois disso, fortaleço esse glúteo médio de uma forma isolada para que ele aumente o potencial dele, para depois poder integrar o movimento. Tá bom? Queria agradecer aqui minha amiga Tereza. Obrigado, Tereza, você está aqui. E já vou aproveitar para responder umas perguntinhas agora. A gente tem aqui uns 5, 10 minutos. Estou vendo a Rosa, minha amiga querida, falando que tem cirurgia nos 2 manguitos. Quais os melhores exercícios para fortalecer a musculatura da área, né? Então, o que a gente precisa falar aqui em relação aos manguitos, que é muito importante? Primeiro, lembrar da característica dos músculos. Lembram dos músculos tônicos e músculos fásicos? Os músculos do manguito rotador fazem parte dos músculos tônicos. São aqueles músculos com mais fibra vermelha, eles são mais resistentes e a função do músculo tônico não é fazer movimento. Muitos acham que a função do manguito é fazer rotação externa, é fazer rotação interna, é fazer abdução. Não, não é. A função dos manguitos é estabilizar a cabeça humeral na fossa glenoide, né? Então, o que a gente faz? A gente não consegue, não sei se eu posso dizer não consegue, mas ele é um músculo que não tem um potencial de força como um quadríceps, como um deltoide, como um bíceps. Então, o treino para o manguito ele é diferente de um treino específico de força, porque ele não é um músculo fásico que faz movimento. Então, eu consigo usar algumas estratégias para que esse manguito entre em ação para aumentar o potencial dele, digamos assim, um manguito mais bem treinado. Então a gente pode fazer micromovimentos de rotação externa, de rotação interna. O manguito ajuda na estabilização também dessa glena humeral. A gente pode usar alguns exercícios de tracionar o braço do aluno, ele tem que manter esse braço no lugar. E a gente precisa lembrar que o manguito também é treinado nos outros exercícios. Quando eu faço uma barra, por exemplo, ele é treinado. Quando eu faço uma remada, quando eu faço um supino, um crucifixo invertido, os músculos do manguito também trabalham. Mas eu, particularmente, eu sei que alguns colegas meus não gostam muito do treino específico para manguito. Eu gosto, na minha prática, durante todos esses anos, eu sempre gostei de trabalhar o manguito para dar um aporte fisiológico maior para ele. Então eu trabalho esse manguito, claro que depende de aluno para aluno, mas eu trabalho ali em torno de 60 segundos, é uma média que eu costumo usar, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, de manter esse manguito em atividade, e normalmente eu uso elásticos, numa intensidade moderada, que é como os estabilizadores respondem melhor. Não adianta você colocar carga alta, que o estabilizador não vai responder. Não adianta você achar que você está treinando o manguito e a sua escápula está movimentando. Porque o manguito ele tem origem na escápula. Se a escápula está movimentando,
você não está trabalhando o manguito, você está trabalhando os músculos escapulares. Pode ser romboide, pode ser o trapézio, mas não é o manguito que está trabalhando. Para o manguito poder entrar em ação, a escápula tem que estar parada. Você tem que ancorar a origem, tá bom? Então, resposta para a Rosa está aqui. Pergunta aqui para mim, como resolver a dor na cabeça do húmero em elevação lateral acima dos 120 graus. Então, Fábio, é provável, né? Não somos nós profissionais de educação física que fazemos tratamento nem reabilitação, mas é provável que essa dor esteja relacionada realmente a uma síndrome do impacto, porque ela ocorre normalmente entre os 60 e os 120 graus. Agora, o que gera a síndrome do impacto? Um desequilíbrio naquela harmonia da cintura escapular. Então, um peitoral menor encurtado pode causar síndrome do impacto. Então, o que você precisa? Aplicar o teste do peitoral menor. Existe um teste para identificar o peitoral menor encurtado. O que mais pode gerar síndrome do impacto? Uma falta de estabilização escapular, uma falta de trapézio inferior, que é o principal estabilizador da escápula. Como que a gente vai saber isso? Testando o trapézio inferior. Existe um teste específico para testar trapézio inferior. Outra possibilidade, um encurtamento de grande dorsal. Isso não deixa que o seu aluno tenha liberdade de movimento. Como que eu faço isso? Primeiro, identificando esse encurtamento. Por isso que a identificação é a nossa linha mestra. É a partir dali que a gente faz toda a nossa programação de treino, que a gente traça a estratégia com esse aluno, uma estratégia que vai trazer função, que vai tirar ele das lesões, do risco das lesões, e vai ganhar performance, porque um sistema musculoesquelético que funciona melhor vai render mais, tá bom? Então é isso, Fabião. Depois tem uma pergunta aqui do arco plantar, deixa eu ver aqui quem que falou isso. Tem um comentário aqui, também do Wellington Lemos, falando do problema de mobilidade no tornozelo e como que esse valgo dinâmico está associado à mobilidade do tornozelo. Está mesmo, né? O joelho vai sofrer sempre. O joelho normalmente ele é vítima, ele não é o réu. Normalmente ele é vítima da falta de mobilidade no tornozelo e no quadril. Então hoje no exemplo de valgo eu falei sobre o quadril, mas pode estar no tornozelo sim, tá bom? E depois tem a pergunta aqui de como tratar o arco plantar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Já achei, é do Ítalo. Fortalecimento do arco plantar dos pés, já que um pé em eversão também poderia causar o valgo dinâmico. Sim, Ítalo, um pé em eversão também causa o valgo dinâmico. E a gente precisa avaliar se falta mobilidade no tornozelo, esse pé normalmente cai para a eversão e isso gera o valgo dinâmico. Tem uma estratégia de fortalecimento específico para o arco plantar que eu vou trazer para vocês quando eu der aquela aula de estabilidade e pé. Lembram de estabilidade do pé e tornozelo, as estruturas de base? Estou programando essa aula para trazer para vocês, vou conseguir mostrar direitinho como é esse fortalecimento. Mas os músculos intrínsecos do pé, eles trabalham a estabilidade. Eles são os colegas do manguito rotador, do transverso abdominal, do glúteo médio, que são esses músculos tônicos que têm a função de estabilizar, né? Por isso que o pé tem uma predominância de estabilidade. E aí a Renata pede aqui para a gente demonstrar um manguito, se tem como fazer agora. Temos na semana visão avançada o local, né, que vamos ter demonstração. Isso. Na semana visão avançada a gente vai ter um dia só sobre ombro. Então eu vou conseguir mostrar para você direitinho. Mas uma prévia do que seria, o principal olhar é você pedir para o seu aluno estabilizar bem as escápulas e não deixar que ele fique dançando. Então se o aluno faz o manguito e você percebe esse movimento aqui, ó, esse movimento frente e trás, ele já está compensando. Isso aqui tem que estar totalmente parado. Você não vê movimento aqui. Então o aluno ele movimenta, por exemplo, aqui ó, em rotação externa. Você vê que meu ombro está totalmente parado. É como se o movimento ocorresse só nas mãos.
não tem nenhum movimento de protração da escápula, de adução e abdução da escápula. Então, se você colocar as mãos na escápula dele, você sente que as escápulas estão totalmente paradas. Tá bom? Olha a hora, 9h30. É isso aí. E esse exercício do ombro, né, do manguito especificamente, é um bom exemplo. É um bom exemplo do que nós vamos abordar, não só para o manguito, mas como para vários outros músculos do corpo. Nós vemos muito, às vezes, nas salas de musculação, o pessoal coloca para fazer a rotação, né, às vezes na polia, e vai colocando sobrecarga, vai colocando os tijolos lá no crossover, né, na máquina, vai aumentando, e a pessoa vai fazendo, o manguito vai virando o corpo, a escápula vai mexendo, e o manguito não tem essa capacidade contrátil de sobrecarga. Ele tem um movimento onde a gente fala que ele fica com uma contração inteligente ali, ele ganha esse poder, né, levemente de estabilizar, e aí tem exercícios específicos para ganhar isso, que não é com sobrecarga, não é movimentando a escápula, e nós vamos abordar isso não só no ombro, como em outras partes do corpo também. É isso, pessoal. Então essa foi a nossa aula específica de prevenção às lesões na musculação. Convido todos vocês para estarem com a gente semana que vem, que vai ser uma semana intensa de muito aprendizado. Tenho certeza que vocês vão adorar. Estamos preparando aqui, como o Thiago falou, com carinho, com amor. A gente sente que essa é a nossa missão, né, de fazer a educação física uma profissão mais valorizada. E dessa forma a gente pode não só ajudar nossos alunos, né, para que eles tenham mais saúde, mais qualidade de vida, mas a gente também cresce profissionalmente, a gente é melhor remunerado, a gente vai para um outro patamar profissional. Então é aquele ciclo virtuoso do ganha-ganha, né? Todos nós ganhamos. Então é para isso que a gente está aqui. Então agradecemos a sua presença de estar aqui com a gente e contamos com vocês no dia 16 de novembro. Guardem aí na agenda de vocês. Nos vemos nesse mesmo horário, às 20h20. Tá bom? Até semana que vem. Obrigado. Obrigado.